E o nosso entrevistado de hoje é o Marlon Vilrich, que é especialista em rede. Eu falei tecnologia da informação, mas vamos falar em segurança digital, então, né? Vamos tratar de segurança digital, que é um assunto muito recorrente e algo que está no nosso dia a dia, principalmente relacionados a golpes, invasões. E talvez hoje o debate pode ser feito para a gente falar principalmente do cidadão comum, né, em casa, na utilização do seu equipamento móvel, mas e especialmente também por quem tem empresa, desde as grandes empresas até as pequenas. Ô Marlon, bom dia. Eu quero pedir que você fale bem próximo do microfone, por gentileza, assim, ó, como eu estou falando aqui, bem próximo para que... Bom dia, tudo bem? Bom dia, Dirley, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Ô Marlon, muito se fala hoje em ataque cibernético. Ataques cibernéticos. Se fala em antivírus, vírus e esses ataques. O que você pode começar dizendo? O que evoluiu do ataque cibernético no início da era da internet, da computação, né? Uhum. E dos dias atuais, assim, como é que está a proteção e também os ataques? Como é que se desenvolveu o lado do bom e o lado do mal? Quem é que está ganhando? A área de segurança ela é bem ampla, né? Então, quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem que pensar em aplicações web, por exemplo, que recebem esse tipo de ataques. Backup, os nossos aplicativos no celular e dispositivos que a gente usa, nossos computadores, a questão da própria pessoa ter umas senhas mais difíceis em cada sistema. Por exemplo, é sempre importante, a gente recomenda a pessoa ter uma senha diferente para cada aplicação. É uma forma de a gente se proteger um pouco também. Existem sistemas que armazenam senhas que facilitam a nossa vida, para a gente ter uma senha diferente para cada situação. Essa questão de ataques, principalmente em sites, que ocorre bastante, né? Existem técnicas que são usadas para proteger os sites. A gente chama de WAF, que é Web Application Firewall, que a gente recomenda o pessoal sempre utilizar em sites que protegem o site de ataques, de pessoas que ficam aí atacando e buscando vulnerabilidade nos sistemas e tentando explorar isso e pegar a informação e usar a informação para outras coisas, né? Ô Marlon, você tem lidado com algum caso aí de você tem que... Eu estou falando em caso de empresas ou em caso de pessoas aqui, enfim, redes aqui na cidade, que você teve algum caso aí de invasão, alguma coisa, algum exemplo desse que você pode trazer? Eu não posso citar nomes, né? Claro, mas, né? Assim, mas eu quero tentar entender qual é o, por exemplo, modus operandi. Isso aí vem de que forma que chega esse ataque e como é que você combateu, por exemplo? Por exemplo, assim, uma aplicação explorada de um cliente nosso lá que apareceu informações na internet que estão expostas. Isso aí a gente foi lá, identificou e trabalha em cima da vulnerabilidade para tentar resolver. É uma atualização da aplicação, é uma proteção com um WAF mesmo para evitar esse tipo de bloqueio no futuro, né? Então isso ocorre bastante. Assim como também existe o pessoal que clica naquele link que não conhece no e-mail e abre alguma aplicação e abre uma porta para o atacante acessar dentro da empresa. Acessar os arquivos, o servidor de arquivos e aplicações. Às vezes isso pode acontecer de repente com algum, não sei dizer assim, que seja, por exemplo, algum funcionário de dentro da empresa pode ter feito de alguma forma, enfim, acidental, aberto algum link e pode ter feito essa implantação. E como é que você faz para detectar isso? Enfim, como é que... Ou, deixa eu esticar a pergunta do Rodrigo, ou proposital. Sim. Você pode plantar alguém dentro de uma grande empresa ou, sei lá, pagar alguém para fazer isso. É possível depois você descobrir quem faz isso? A gente corre atrás das informações e dos rastros, digamos assim, né? Mas o que é a recomendação padrão? É a gente ter um sistema operacional
de todos os funcionários atualizado, sempre da última versão. Falando de Windows, né? Existem pessoas que usam o Windows 7 ainda. É um sistema já que não tem mais atualização, não pode mais ser utilizado. O correto é hoje tu estar trabalhando com o Windows 11, que é o mais recente, sabe? Porque todas as atualizações de segurança estão vindo nesse sistema que é mais novo. O antivírus, hoje em dia a gente tem sempre foi o antivírus, né? A gente tem que ter instalado e uma versão atualizada correta. A questão de acesso ao usuário. O usuário ele não pode ser, por exemplo, administrador do computador e ter acesso a fazer qualquer coisa. Ele tem que ter uma limitação e um controle em cima disso. Assim como os acessos dele dentro do sistema, o acesso de cada pessoa tem que ter limitado os seus acessos para evitar danos maiores também, né? E é isso, assim. A questão de backups. A gente sempre tem que ter mais de um backup. Se for um computador importante para a empresa, tu tens que ter um backup desse computador para poder restaurar assim que precisar. Então, isso não tem como a gente fugir disso aí, sabe? E a nuvem? Muita gente usa... O nuvem é mais seguro? Mais seguro ou não, eu acho que não. Se tudo fosse seguro, você não existia. Não, mas assim, fazer backup, segurança, backup entendi que você não tem a parte física, né? Sim. Sim. O backup ele tem que ser local e na nuvem. Os dois. Sempre os dois, né? Sempre a gente... o interessante é até ter 2 locais e um na nuvem, para a gente ter mais de um local para a gente poder restaurar isso aí se precisar. E, a gente tem que calcular o preço que a empresa parada, né? Tem empresa que quando recebe algum tipo de ataque, fica uma semana parada, pode ficar até 4 semanas. Quanto que isso é para o teu negócio, para recuperar isso aí tudo? Né? Então, às vezes, investir numa solução de segurança, no primeiro momento, é caro. Mas tu fazer conta do teu faturamento e tempo parado e tal... é uma coisa que vale a pena. Eu quero voltar no que o Mário colocou sobre atualização. Eu estava num lugar algumas semanas atrás e aí, coincidentemente, a pessoa me disse: Valdomiro, dá uma ajuda aqui, vê se o que está acontecendo que não está abrindo isso aqui. Não é minha área. Mas como a gente é metido, né, Edilei, às vezes quer ajudar, aí eu olhei e vi que o sistema operacional, você falou do Windows 7, estava muito desatualizado. Eu, na hora, disse: chamo a pessoa, quem cuida dessa parte, porque eu acredito que é a versão do sistema operacional que está desatualizada. Essa atualização ela é fundamental, como você colocou, inclusive para a questão da segurança de um modo geral para tudo, né? Sim, é importantíssimo. Tu sempre tem que ter o sistema mais recente e o sistema original também, porque daí tu vai receber as atualizações. Era o caso do caso dessa pessoa que não era original, né? Não, hoje em dia, às vezes, é claro que o valor que tu vai pagar para obter um sistema operacional original, às vezes mais vale a pena tu comprar um computador novo com o sistema já recente, sabe? Mas isso é importante para a segurança e para o trabalho em si da empresa. Assim. Agora, outro dia a gente comentava aqui na Segurança Pública, e eu fiz o seguinte comentário. Lá na década de 90, eu acho que o Luan é o mais jovem aqui, era muito comum os sequestros de pessoas. Aqui no Brasil tinha muito, Comando Vermelho e tudo mais. Hoje em dia parece que esse tipo de crime, ele já não é mais tão... Não se vê muito. Assalto a banco mesmo? Qual foi o último assalto a banco que vocês viram? Parece que os criminosos foram realmente para o meio digital. É uma demanda muito grande? Essa questão dos dados, da proteção dos dados, né? Com certeza. Isso aí é um mercado enorme, né? Isso aí é essa parte de resgate de informação que o pessoal, aquele ransomware, né? O pessoal executa e bloqueia o computador e criptografa os teus arquivos. O pessoal pede aquele resgate, geralmente em Bitcoin, né? Que a empresa é obrigada a pagar para conseguir obter os arquivos de novo, né? Isso aí são negócios enormes por trás disso aí. Saiu alguma atualização em algum sistema, o pessoal já está testando como burlar, eu acho, né? Porque a gente recebe ligação diariamente de gente tentando enganar a gente, SMS com código à toa. Nunca, é legal assim comentar, nunca envie um código que você recebeu via SMS, WhatsApp para uma outra pessoa, porque é através desse ponto que a outra pessoa vai estar acessando o seu WhatsApp, vai poder estar acessando o seu sistema, que aí tu perde o acesso e acontece o que acontece. A gente está aqui falando de situações relacionadas a empresas ou grandes empresas, mas a gente pode até voltar aí para essa questão empresarial que é muito grave, né, dessa última coisa que você falou aí, de resgate de dados, que às vezes a empresa tem que pagar para rever isso. É mais barato você pagar para o sequestrador, né, para o safado, do que você refazer tudo, né?
Mas eu quero atender agora um público, esse que nos acompanha, esse cidadão do dia a dia que é o mais visado pela tecnologia, né? E aí eu queria entender hoje como é que existe um celular, existe um sistema que pode ser dito como mais seguro, porque hoje fala-se muito e se questiona qual a maior segurança, do iOS ou do Android? Porque os celulares também possuem atualizações, né? E às vezes as atualizações eu te pergunto, os nossos celulares, seja iOS ou Android, eles têm antivírus? Na atualização dele possui uma espécie de antivírus? Não, não existe. Não, existe um aplicativo de antivírus que tu pode ser instalado tanto no iOS quanto no Android, que ele vai te ajudar a proteger o teu celular. Mas por padrão, não. Por padrão é o sistema operacional do celular, seja o Android ou o iOS, e as aplicações que tu usa. A recomendação sempre é tu ativar a autenticação de 2 fatores nas tuas aplicações. Então, além de tu ter uma senha diferente para cada coisa, é importante tu ativar uma segunda forma de autenticar no teu celular. Por exemplo, assim, no iOS hoje em dia tem esse FaceTime. Certo. Não é 100% seguro também, claro, mas é uma forma a mais de tu dificultar o acesso, digamos assim, das pessoas. Sim, mas a pergunta, existe um sistema mais seguro do que o outro? Por exemplo, o Android é mais seguro que o iOS ou vice-versa? Eu não considero. Eu acho que não. Eu acho que não. Cada um tem a sua função, o seu trabalho. E a gente sabe que tem dezenas de programadores desenvolvendo atrás de cada sistema aí, trabalhando em cima da segurança. O importante é sempre ter ele mais atualizado possível. E qual é a porta de entrada mais fácil para o cidadão ser uma vítima? Qual hoje é a porta, na tua avaliação, aí, olhando os fatos que acontecem, qual é a porta mais fácil? É o WhatsApp? É o e-mail, é a rede social? Existe um que, de fato, é o ganhador de prêmio de burlar e cometer crimes cibernéticos? Eu acho que todos esses sistemas que tu comentou são utilizados hoje em dia. Não tem um mais fácil, digamos assim. Hoje em dia a pessoa pode receber uma mensagem via WhatsApp de alguém desconhecido. Acontece muito, né, de a pessoa pegar uma foto tua do Instagram, bota no outro número do WhatsApp e pede Pix para conhecidos, né? Isso acontece bastante. Então, isso não é nenhum tipo de restrição que tu vais conseguir fazer. A pessoa está com outro número, ela pegou a tua foto pública, mas existem acessos via WhatsApp, via Facebook, via SMS. Então, o importante é as pessoas se conscientizarem mesmo. Não, e assim, eu digo que tem muita atenção. O que eu estou falando não é novidade. Eu acho que as próprias empresas... A prefeitura, por exemplo, soltou uma nota até... Está circulando golpe aí em nome da prefeitura. Eu recebi até, né? Porque se a pessoa desavisava a prefeitura de Brusque, sei lá, um boleto, aí você vai ver, eu vou no e-mail, aí um e-mail completamente estranho, tu vê que não é, mas tem gente que cai. Talvez de mil pode ser que um venha a cair, né? Não só isso, precisa de trabalho, enfim, multa. Te manda por e-mail, aí o pessoal chega, gente, nós vamos avisar que ninguém vai te mandar esse tipo de multa por e-mail, mas alguém acaba caindo, né, nisso aí. Eu tenho uma curiosidade e uma pergunta. Vamos falar agora de uma situação que está muito mais suscetível a muita gente aí que acaba sendo golpeada, que é a clonagem. Clonagem de WhatsApp, invasão de Instagram, contas bancárias. Eu tenho por premissa, e aí o Marlon falou sobre enviar código, quando me manda assim, confirme, às vezes é um procedimento que eu estou fazendo realmente, mando um código por SMS, eu procuro outra forma. Eu tenho uma resistência muito grande por código por SMS, peguei essa resistência, então às vezes eu deixo se não tem outra forma, deixo de fazer. Mas eu não... Vou dar um exemplo. Eu precisava trocar não lembro qual era a situação com relação à agência bancária. E eu sou muito do digital, de fazer tudo por aqui. De não ir lá no banco, até porque às vezes você não tem muito tempo. E aí me veio o tal do código. Não tinha outra maneira. Pois eu tirei, peguei meu carro, fui lá na agência bancária pessoalmente para resolver o problema.
É um perigo essa questão de código enviado, né? E como é que acontece essa clonagem, essa invasão, o Marlon? É um procedimento padrão utilizado nas aplicações, né? Hoje em dia, por exemplo, tu vai assinar um documento via DocSign, tu vai ter o teu e-mail cadastrado, o teu telefone, ele vai te mandar um código para confirmar que é tu. Então, é um procedimento normal já utilizado nas aplicações. Só tem que prestar atenção no que estás fazendo, no horário, se está indo para o local correto. Essa é a importância, assim, sabe? Mas dizer que tu recebeu um SMS é algo perigoso, não. Eu acho que isso é uma coisa normal dos sistemas que é utilizado hoje. Tanto o pessoal às vezes pergunta se quer receber esse código via WhatsApp ou via SMS. Então, é uma coisa normal, assim, a ser utilizada, sabe? E o tal do clicar em link, tem perigo? Se for um link... É perigoso. Só o clicar, o fato de clicar. Toda aplicação, software de e-mail ou navegador, quando tu deixa o mouse em cima do link, tu consegue visualizar para onde é que ele está indo. Tu pode dar uma olhadinha ali naquele link e ver se realmente é o domínio correto do cara que está acessando, seja de um banco, seja de alguma outra aplicação. Então é um ponto importante para tu fazer. E é claro, se tu não pediu nada, se tu não reconhece nada, não clica, só apaga ali e deixa quieto e não precisa. A curiosidade, né? Nesse ponto eu acho que é desnecessária. E eu acho que ignorar é a melhor forma. E quando está no equipamento móvel, quando está no celular? Quando está no celular, mais ainda é motivo para tu não clicar. Não, mas eu digo, você tem esse recurso de ver o endereçamento para onde está? Não tem, né? O que tu pode fazer é deixar o dedo apertado em cima, clicar no copiar e depois tu vai num outro local teu e colar. Aí tu vai dar uma analisada para onde é que vai. Quem tem bloco de notas, vai lá no bloco de notas e coloca. Tu vai ver para onde é que vai o link. Aí tu valida se, esse aqui é um link do domínio correto, beleza, vou clicar. Certo. É uma forma. A gente está falando muito em equipamento, em tecnologia, que é super, mega importante, mas e o treinamento do pessoal que vai usar desse equipamento? Eu não falo nem de quem é da área que vai fazer a manutenção, estou falando de quem vai usar. Às vezes a gente vê, aqui na rádio mesmo, a gente vê o sujeito, pergunta, mas o que é isso? Para que eu vou acessar isso? Entendeu? Não, as empresas hoje, elas estão partindo para o usuário disso, dos equipamentos. Não estou falando do equipamento de segurança, mas o equipamento que vai daqui a pouco precisar. Elas se preocupam com isso também? Existe muito pouco treinamento em segurança para os colaboradores, que eu vejo assim, sabe? Eu desconheço, assim, até é um item bem interessante a ser implementado mais nas empresas, assim, porque eu vejo muito o conhecimento das pessoas, é o conhecimento que as pessoas carregam conforme o passar dos anos, né? Seja para trabalhar com e-mail, seja para trabalhar com sistemas, mas treinamento anual sobre tu ter uma senha difícil ou acessar aquele sistema, o que a gente faz para ajudar é esse controle de acesso ao usuário, né? Que acaba sendo bom para o usuário e para a empresa. Porque tu não tendo acesso a muita coisa, se tu for invadido ou tua senha for verificada por outra pessoa, aquele ataque não vai ser tão grande. Então... deixa eu tentar entender uma coisa. O acesso, por exemplo, toda empresa obviamente tem o seu acesso à internet. Do acesso à internet, vamos dizer assim, para a rua, até chegar no funcionário, qual é o certa proteção que você tem do acesso à internet disso aí? Ou você pode, por exemplo, já vem alguma informação, algum link malicioso, você já consegue barrar ele na porta para não chegar no usuário, no computador no final? Nos sistemas de firewall, que a gente recomenda sempre toda empresa ter, né, a gente consegue fazer alguns filtros, por exemplo. Mas, por exemplo, fazer um filtro no sistema de e-mail. É lá no provedor de e-mail que eu vou ter que fazer esse filtro. Certo. Não é no firewall, assim. Até no firewall a gente não é na consegue... empresa, seria isso? Isso. A questão de navegação, sim. Aí eu consigo fazer... hoje em dia existem listas atualizadas por equipes que a gente consegue pegar links maliciosos, colocar nessas listas e se a pessoa clicar, ele já vai estar bloqueando aquele acesso para a pessoa. Então é uma forma de proteger, sabe? Existem soluções, geralmente soluções pagas, porque tem gente trabalhando atrás disso, atualizando, que é implementado, que a gente consegue proteger a empresa do usuário que clicou sem querer, daquele acesso indevido,
e a gente consegue controlar um pouquinho mais. Eu imagino que vocês, né, têm aí uma demanda grande, como a gente falou, em relação à segurança, de sequestro de dados, de informações. Esse pessoal que está no outro lado, também tem tá sempre se especializando, né? Porque eu sei, deve ser o caso de vocês também, de empresas, por exemplo, que tem uma equipe lá justamente só para fazer essa proteção, para criar essas barreiras. Existe os dois lados, né? Existe os mocinhos, que são vocês que protegem, mas também existe uma turma especializada do outro lado que muitas vezes parece até que está mais à frente, né, Marlon? É verdade. Eles trabalham diariamente em prol disso aí, né? De arrumar alguma forma de atacar a pessoa, de explorar a pessoa, de conseguir a informação, de conseguir um acesso ao banco, de conseguir... infelizmente, isso existe bastante. Né? Agora, nós estamos falando, e o Rodrigo e o Valdomiro há pouco mencionaram essa situação de uma porta de entrada, você abrindo essa porta. E a tal da computação quântica, que é a criptografia aqui, aí o hacker está lá, ele não está esperando, ele também precisa de uma porta, ou ele vai tentando descobrir exatamente com a tentativa, com a insistência? Existem scanners de porta hoje em dia, sempre existiu, né, na verdade, e se esse hacker ele encontra uma porta aberta com uma aplicação antiga, ele vai explorar. E ele, por exemplo, assim, ele pegou o nome do usuário, ele não sabe a senha. Ele pode mandar um software ficar tentando a senha várias vezes, se não existir uma proteção em cima disso. E ele tendo um bom processamento, como tu comentou, computação quântica, né? Daqui a pouco existe aí um processador aí com um processamento muito bom. Essa tentativa a de máquina senha vai fazendo vai isso ser mais rápido. E ele vai conseguir esse acesso mais rápido. Então, justamente por causa disso, a gente recomenda sempre uma senha difícil e senhas diferentes, para demorar mais esse acesso. E as nossas aplicações, a gente faz, esse cara que está tentando muito tipo de acesso, vamos bloquear o IP dele. É a nossa forma de nos proteger, assim, sabe? Agora, vamos colocar para o mundo normal. Vamos falar para o mundo normal. Eu não me considero um sujeito... pela minha idade, esquecido. Eu sou distraído. Tem diferença das pessoas distraídas e do esquecido, né? Eu já fiz até uma análise sobre isso. Afinal, sou um sujeito esquecido ou distraído? Sou distraído, às vezes desleixado, e desleixado você acaba tendo distração e a distração te leva a incorrer. Então, essa questão para mim, eu tenho muita dificuldade com essa coisa de senha, sabe? Às vezes eu tenho... Não deveria estar dizendo isso, né? Mas às vezes eu tenho alguns acessos aí que eu tenho a mesma senha. Mas não para exato. Mas às vezes tu tens mais de uma e tu entra naquele bloqueio. Exatamente. Cheguei um dia que eu tive um bloqueio que eu cheguei no caixa do mercado e esqueci a senha do meu cartão de débito. Mas assim, de tanta senha que tu tem lá... Bingo, eu já tive isso também. Dá um bloqueio assim, eu esqueci minha senha. O número, são 4 dígitos, mas aí você inverte os números, mas será que é esse? E aí quando você coloca a primeira dúvida, pronto, aí atrapalhou tudo. Uma coisa que é automática, tá? Quando você passa um cartão de crédito com a tua senha, se passa já tantas vezes que você não tem mais... Mas de repente, peraí, será que é a distração? E aí acabou, né? Como é que você consegue orientar alguém como eu, como o Rodrigo, que às vezes, por conta de uma distração dessa, perde uma senha ou tem que fazer todo um processo para recuperar? Eu deixei de ter um cartão de crédito por causa disso. Eu tive tanta dificuldade para recuperar o cartão, me pediram tanta coisa, que eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Deixa quieto, eu vou ficar só com isso aqui e vocês vão perder, porque... E aí você tem que fazer o que o Valdomiro disse que fez outro dia aí, né? Tem que sair de onde está, ir lá no banco para resolver e ficar lá esperando até para resolver. Mas que dica você dá para quem tem muitos acessos? É acesso para pagar o gás, o fornecedor de gás, é acesso para entrar no manual do prédio, sabe? É acesso para A, para B, para C. Qual é a dica que você dá? A dica é utilizar um gerenciador de senhas. O gerenciador de senhas, o Google tem um gerenciador de senhas. A Apple tem um gerenciador de senhas. Sim. Mas aí é que tá, dá para confiar no Google, na Apple, com os seus gerenciadores de senha?
Em teoria, as informações que estão lá estão criptografadas para eles. Em teoria, quando tu cria uma senha para mas esse gerenciador de senha que eu quero dizer é como um LastPass. Por exemplo, é um software a par do Google e do iOS. Ele é um aplicativo e uma extensão no teu navegador, que tu vai ter uma única senha para acessar todas as tuas outras senhas. Certo. A ideia dessa aplicação é ela ter uma criptografia ponta a ponta, que só tu vai saber os acessos que estão lá. Tanto é que eles falam assim, se tu perder a tua senha, não é possível recuperar as informações que estão lá, porque não tem como recuperar. Então, isso eu utilizo já há alguns anos. Isso aí eu comecei a utilizar quando eu tive problemas também com isso aí. Eu fui obrigado a alterar todas as minhas senhas de todos os meus sites, porque eu tinha um cadastro num site de loja e essa loja foi vazada as informações e os meus dados foram para público. E alguém usou meus dados para fazer uma compra de passagem de avião com o cartão de uma outra pessoa. Mas é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, dali para frente, eu comecei a ter um cuidado maior. E eu comecei a utilizar uma senha diferente para cada ambiente. De lá para cá, funciona e tudo certo. É uma aplicação, se for no iOS, tu vai abrir ele com o Face ou com a tua senha principal e tudo certo. É a recomendação que eu tenho, assim, sabe? Eu sempre recomendo para os usuários também. Tem muita senha e tal. Usa o LastPass. Existem aplicações... Aí você tem uma senha para tudo, no caso. É a tua única senha para tudo. Na verdade, lá dentro fica guardada as senhas e tu vai usar a tua senha para abrir o LastPass. Entendeu? Na verdade, tu vai ser obrigado a decorar uma senha. Exatamente. Uma senha, que daí guarda num papelzinho em alguma gaveta, por exemplo. Você não faz que nem alguns fazem, que cola na carteira. Não cola no cartão. Já vi gente que cola no cartão. Sim, já. E essa senha tu não pode esquecer, que daí é importante. Mas aí... Você falou em cartão, meu pai, que já faleceu, meu pai tinha um hábito de botava nos cartões dele a senha de cada cartão. Eu disse, pai, que é isso? Pai, você me perde isso aí, tá louco, hã? Já era. Não vai inventar de botar 1, 2, 3, 4, ABCD, aquele negócio todo, né? Agora o Jean Lossner está fazendo uma pergunta, o Marlon. Pergunta ao entrevistado a diferença entre hacker e cracker. Tem diferença? Tem. O hacker é quando o cara obtém a informação e de repente procura não fazer a maldade com aquela informação. De repente é mais para o conhecimento dele que eu consegui fazer esse acesso, eu consegui fazer isso. E de repente ele até avisa isso para a pessoa. Tu tens esse problema, recomendo tu fazer isso e isso. Em teoria seria o mais ético, assim. E o cracker é o cara que não tem limites daí, né? Que daí vai estragar, vai obter informação, vai tirar o teu acesso. É o cara que não tem respeito, ou sei lá. Quer dizer, está mais numa questão de ética, né? O limite é a ética, né? Entre um que um faz e o outro faz. É uma denominação nova, né? Porque para mim, desde que eu me conheço por gente, hacker é sempre o do mal. Existe isso. Sempre do mal, né? Sim. Sabe, esse negócio de hacker, tem uns tempo atrás, está acontecendo muito esses vazamentos gigantes de chave de Pix, né? Sim. Vazamentos. Aí o banco te manda uma mensagem assim, troca a tua senha ou troca a tua chave Pix porque, né? Porque está vazado e de repente pode acontecer. Aí eu pergunto, nessas fraudes, será que depois de avisar, se houver uma fraude, o banco te devolve isso? Pois é. Aí vamos entrar num outro ponto que eu penso que é a maior sacanagem que a inteligência humana e a capacidade comercial do ser humano já fez. Muitas, né? Apesar de ter várias leis, você não consegue. Mas vamos à questão da configuração dos dados pessoais. Aí você tem farmácia e posto. Vamos lá, nada contra as farmácias, mas vamos lá. Por que eu tenho que ganhar desconto de medicação dando teu CPF? Passando o meu CPF? Que é uma sacanagem, cara, não tem desconto nenhum. O preço do mercado, o que eu estou pagando, na realidade, é aquilo que estão fazendo de desconto por eu ter. Então, essa proliferação que está no Brasil hoje de venda de dados, que agora foi também para os postos de combustíveis, com o tal dos aplicativos e tal, né? Enfim, eu não vi ainda
eu não sei se supermercado, mas é puramente para te vender os dados. É uma fábrica, é um negócio hoje que é mais lucrativo do que aquilo que você vende. Hoje você vender dados, e eu vi aí uma reportagem sobre uma rede de farmácias no Brasil, que o negócio deles era vender dados, que virou loja de conveniência de posto de combustível, que não vende mais combustível, vende o que tem lá na loja de conveniência, é o que dá mais lucro. Então hoje tem farmácia aí que ganhava, porque agora parece que estão tentando segurar. Mas aí é que está, a inteligência do cidadão, do humano, por isso que eu digo que a inteligência artificial não vai substituir a inteligência do homem ainda, porque olha a inteligência que tiver, alguém chegou e pensou assim, bom, vamos pegar os dados da pessoa, vamos dar um desconto para ela, um livre, espontânea pressão, que o desconto é uma pressão, e vamos vender esses dados. Eu ouvi uma reportagem que o repórter disse que numa dessas empresas que vende dados, sabia mais da vida dele do que ele próprio, daquelas coisas do passado, o carro que ele teve há 15 anos atrás. Então, eu queria entender aí o que você pensa sobre isso em relação a essa proliferação de venda de dados, usando justamente os sistemas digitais. Infelizmente, a gente não tem muito controle sobre isso, né, Dilmei? É um negócio complicado. O que a gente recomenda é evitar passar os seus dados pessoais em internet, em sistemas desnecessários. Hoje em dia, existe a LGPD, que, em teoria, quando tu quiser, tu pode pedir para a empresa tirar os teus dados, remover os teus dados da empresa. Isso é um direito teu. Então, por exemplo, tu fizesse um cadastro lá, em teoria, se a farmácia ela atende a lei LGPD, que é a Lei de Proteção Geral de Dados, ela deve remover os teus dados. Isso é lei já que existe. Então é uma forma, de repente, de tu se resguardar. Mas já negociaram meus dados. Meus dados já estão negociados. Já foi. Então não tem muito o que fazer. Pedir para tirar uma coisa que já foi... Mas o que é uma ligaçãozinha de nada de lei? Rapaz, eu me ligo muito nisso aí, do ponto de vista como alguém que consome e quero me proteger, sabe? Mas tanta sacanagem. Tanta sacanagem que, por exemplo, agora a invenção de números que vem lá de Myanmar, da Coreia do Norte, sei lá, de números que eles te ligam de lá com o número 47. Uma ligação digital, porque hoje a ligação não é mais analógica. A ligação normal não é mais analógica, ela é digital. Por isso que tem delay na ligação também. E sabe por quê, Rodrigo? Você vai lembrar disso. Quando a gente transmitia futebol pelo telefone, que falhava a linha, TX, a gente chamava de isso, a linha transmissão X e transmissão TX e LX, né? RX de RX, retorno e transmissão. Quando falhava, a gente ia para o telefone. Eu não tinha o retorno, mas eu tinha a transmissão. E ela estava... Voo cego. Isso, a gente chamava voo cego. Mas ela estava em tempo real. Aí mas há muito tempo atrás, quando tudo virou digital, eu fui perceber que eu fazendo uma transmissão da minha casa, pegando o retorno do rádio, tinha um delay. Aí eu fui pesquisar. Não, agora mais nada é analógico, tudo é digital. Aí por isso que se faz uma ligação no teu celular com o número 47, um número fictício, que ele não existe, né? Ou que se existe é de outra pessoa, mas está para fazer a tal da prova de vida, para ver se você está vivo, para depois uma outra ligação tentar te vender alguma coisa. Tem empresa faturando bem com isso aí, fazendo esse tipo de venda, dessa chamada robótica, sei lá se é isso. Você já foi vítima dessas ligações também? A gente recebe ligação o dia inteiro. Quem nunca? Todo mundo recebe. E olha só. Eu já fico no modo avião e só na... Não, mas olha só. Eu fico bloqueando os números tudo ali. Não adianta. Mas não foi mal, eu bloqueei ali. E olha só, eu vou falar sobre isso há mais 2 semanas, o Fantástico colocou uma matéria e chamou atenção para um negócio que é verdade. De tanto tu bloquear a ligação de telefone, o número não acontece, você sabe que, né, não é ninguém, tu atende, não é ninguém. Aí quando vem uma ligação importante de alguém que realmente precisa... Porque teve o caso, por exemplo, de uma pessoa que estava esperando um transplante.
E aí ela fica lá com Perdeu 200 números. Aí na hora que o telefone de verdade tá ligando para ti, que é para informar, olha, chegou o teu transplante, ela não atende. O que acontece? Foi para outro. Porque não, mas também tem o seguinte, mas aí também tem as questões das regras, porque botaram um monte de regra. Não era proibido, não botaram uma regra que era proibido você... Duas coisas. Não botaram uma regra que era proibido você ter ligações desses números aleatórios no teu telefone, não era obrigatório ser 0303? Até hoje isso aí é para enganar bobo. Não, mas era possível você entrar num site. Exatamente, o não perturbe. Que eu tentei fazer isso. Também não funciona. Eu tentei e não funciona, cara. O não me perturbe. Isso. Não funciona. Continua ligando. Continua. Funciona. Sim. Eu queria que você me desse uma sugestão, então. Uma sugestão... Você veio aqui para dar sugestão, para resolver a nossa vida agora. Uma sugestão é tu bloquear no teu celular números que tu não conhece. Tu só aceitar ligações dos teus contatos que estão cadastrados. É uma sugestão que pode ser utilizado. Se eu não me engano, existe isso como padrão no iOS também. Uhum. Tu vai ativar a opção lá. Não quero receber ligação de número que eu não conheço. Mas aí, né? Mas você corre o risco disso que o Rodrigo falou há pouco aí, né? É. Você corre esse risco.